Olá, boa tarde. Ei, Jane, tudo jóia? Olá, Sônia, Coronel. Ó, o Leandro já tá por aqui. Pessoal que tá nos ouvindo aí, como é que tá o áudio e imagem? Tá me vendo, ouvindo bem? Hoje eu tô com uma presença especial aqui. Pessoal que já estiver online, por gentileza, vai dando feedback como é que tá áudio, imagem, a conexão, se tá beleza. Leandro, pode me enviar o convite, Leandro, que eu já coloco você aqui ao vivo. Olá, Edna, seja bem-vinda. Olá, Magna. Sejam todos bem-vindos aí para o nosso bate-papo de hoje. A Jane falou que o áudio tá bacana. O Leandro já enviou, deixa eu trazer o Leandro para cá. Agora sim! Beleza? Tá escuro, meu. Olá, Leandro! Beleza? Tá, Tudo certinho? tá me vendo e ouvindo bem? Eu tô te vendo, só me achei meio escuro. Eu te vejo, beleza. Ah, não, era a imagem no telefone que tava para baixo mesmo. E aí, beleza? Ah, bacana! Seja muito bem-vindo. Primeiramente, gostaria de te agradecer aqui. É um prazer estar batendo esse papo aqui ao vivo com você. É um grande prazer estar dividindo a tela aqui com você. Leandro, se apresenta para o pessoal aqui, caso alguém não te conheça, se apresenta aí para o pessoal. Rapaz, né? Quem sou eu? Sou Leandro, vamos dizer, Leandro Marcondes, um sonhador e um pai de 3 meninos maravilhosos. E tô atualmente, né, ajudo as pessoas através de conhecimento a monetizarem, a terem uma vida melhor, a saber administrar o tempo melhor e, consequentemente, né, viver uma vida muito melhor. Fala, Rick, beleza? Eu só não consigo desligar o WhatsApp do telefone, perdão. Ah, Então, basicamente é isso, Henrique. Eu tenho mudado muito. Antigamente eu usava terminologias para descrever quem sou eu, né? Hoje em dia eu gosto de ser o mais simples possível, explicar, e aqueles que não me conhecem venham a um dos meus eventos. E eu tenho certeza que você vai me conhecer muito bem durante 2 dias estando comigo. Mas e você? o Leandro, Quem é o Henrique? Vamos devolver a muito prazer. pergunta. Quem não me conhece, tá? Eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em uma metodologia chamada homeostase quântica informacional, né? HQI. HQI é uma técnica, né? Uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando as causas dos desequilíbrios que ela vivencia na realidade prática, né? Então, seja um desequilíbrio no financeiro, no relacionamento, na saúde. Então, a HQI vem como uma ferramenta para possibilitar essa mudança de realidade por meio do ajuste de consciência, né? Resumindo também, né? Agora o Leandro foi muito modesto aí para poder falar um pouquinho dele. Queria falar um pouquinho como é que eu conheci o Leandro, né? Ele resumiu bastante aqui, mas o Leandro, para quem não conhece, foi responsável aqui por trazer para nós brasileiros aqui um assunto que estava muito restrito lá fora, né? Restrito assim, né? Restrito para nós, né? Porque poucas pessoas aqui no Brasil tinham acesso a essas informações. Que uma coisa é fácil você falar sobre o poder da consciência, como que os nossos mecanismos internos influenciam na nossa realidade, para quem já é um público mais holístico, né? Agora, para um público mais racional, né, é um pouco mais desafiador para trazer essas informações, né? E o Leandro foi um dos pioneiros que trouxe esse conhecimento aqui para o Brasil, né, e principalmente voltado para a questão empresarial, para o financeiro, profissional, né? Então foi um grande pioneiro aqui A gente no fez Brasil alguns e foi eventinhos responsável por pequenininhos esse aí, né? boom que teve. A Foi? gente fez alguns eventinhos aí no Brasil, né? Vamos dizer assim. Alguns eventinhos, né? Ah, Modesto ele. cara, é que assim,
realmente, eu tenho certeza que eu fui o principal responsável, mas não fiz sozinho, né? Tive um time inteiro trabalhando junto, tive o apoio da minha esposa, o apoio da minha família, o que é muito importante. Então, né, fizemos eventos pelo Brasil inteiro. E o que mais dá orgulho é saber que foi criada uma indústria de eventos a qual não tinha no Brasil antes, né? Não tinha. E hoje Exatamente. você vê, pô, eu vejo as pessoas que participaram dos primeiros eventos que a gente fez em 2015 e os caras, tanto os homens quanto as mulheres, estão bombando, muito legal, estão ajudando muita gente. Então, assim, essa parte preenche a alma muito, né, em saber que a gente, né, pôs uma sementinha e essa sementinha virou, né, deu frutos e virou várias árvores, vamos dizer assim. Então, Exatamente. Eu fico muito feliz e agradecido e honrado por ter essa oportunidade, porque no início da minha trajetória eu tive grandes personagens que foram importantes para essa minha transição, né? E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar alguns trabalhos com alguns deles, né? Então tivemos aqui, quem já me conhece aí, o Mário Jorge, doutor Francisco de Biasi, professor Sérgio Alberto Secato Filho, que foi quem desenvolveu o HQI, a Eliane Xavier, né? Então apareceram vários outros grandes amigos e referências aí que me ajudaram nessa minha caminhada, né? E Leandro é um, e hoje a gente está aqui batendo esse papo, então gratidão, sou muito agradecido aí por essa oportunidade. você Hoje a sabe gente, que né? hoje eu estava dando mentoria para um casal, muito gente boa, eles estão de Jundiaí, o André e a Luana. Inclusive é aniversário dele hoje, publicamente. Parabéns, André. Sei que já mandei mensagem, mas está fazendo 40 anos hoje. E eu estava falando do que aconteceu com a gente, do dia de hoje, não do passado, mas que você me mandou a mensagem, eu acho que foi ontem à noite que você mandou, hoje de manhã, não lembro. E você Foi falou ontem de manhã, eu acho. ontem de manhã, ou hoje de manhã? Ontem. Foi de manhã aqui, né? Porque quem não sabe, você Para está mim em já Londres, estava né? Então é tarde. 4 horas de diferença. Então aí pode ser que já seja noite, né? Verdade. Agora são 18h08 aqui agora. Então, você mandou a mensagem falando, vamos fazer uma live antes, né? Porque a gente vai se encontrar sábado em Juiz de Fora. E aí vamos fazer uma live antes do evento. Eu falei, cara, não dá tempo, eu tô pegando avião na quinta-feira já, não tem como, né? Pensando dessa maneira. E aí não, a gente faz antes, vê um horáriozinho aí, qualquer horário a gente pega e faz, dá um jeito. Então, assim, eu estava usando essa sua atitude, porque, né, o ponto de falar, eu amo falar do assunto de networking, e simplesmente eu estava dando até uma dica para ela similar a isso que você fez, que, né, assim, as pessoas, em geral, não têm o costume, querem fazer uma live com uma pessoa, seja quem for a pessoa, mas não tem nem a coragem para mandar uma mensagem chamando a pessoa. E, mas será que a pessoa vai poder? Será que não vai? Cara, manda, o não tu já tem. Então, né, aproveita. E o fato que a gente conseguiu, olhou a agenda rápido, vamos fazer então e pronto, vamos fazer e sábado a gente está junto de Exatamente. qualquer E maneira. esse é um tema até que complementa os nossos trabalhos, né? Porque o network, ele é fundamental, né, para quem quer ter resultado também. Até esse tema da live de hoje é o complemento de uma live que eu fiz ontem, que fica até a dica aí, quem não assistiu, que foi sobre a teia da vida com Eliane Xavier, que é uma mestre em física quântica. Então foi um bate-papo muito legal que nós fizemos ontem. A importância desse todos somos um. Porque ninguém vai construir nada sozinho. E o network também faz parte disso também. E aí o complemento do nosso trabalho, né? Porque muitas pessoas querem o resultado e têm dificuldade em entender as regras do jogo e alguns bloqueios internos que possibilitam ela pôr em prática aquilo que talvez ela entende na matéria ou aquilo que ela nem sabe. Então a união disso é muito importante. Igual você trouxe o exemplo. Poxa, talvez a pessoa não tenha coragem de pedir para fazer uma live, chamar alguém, convidar, né, ou tomar alguma atitude. E por que ela tem essa dificuldade? Provavelmente, claro que são vários fatores, né, que eu estou levantando algumas hipóteses superficiais só para a gente entender como que é essa logística interna que nós fazemos, né? Então, se a pessoa tem algum trauma de incapacidade, de inferioridade, de medos, né? Então, todos esses sentimentos podem impedir ela de tomar alguma atitude, né? E aí onde que entra, no caso da HQI, que você vai fazer um ajuste interno, eliminar essas informações, que possibilita você pôr em prática
esse conhecimento maravilhoso também que você traz aí de forma maravilhosa aí, ensinando ao público, né? Hoje já está mundial, né? Começou aqui no Brasil, mas hoje está mundial aí esse trabalho que você desenvolve. Essa conexão, né, eu tenho falado muito, e você vai ver eu falando disso no final de semana, quando as pessoas perguntam assim, mas por que a gente trabalha bastante em trazer resultado para fazer a pessoa se tornar uma pessoa melhor? Né? Qual é o intuito disso? Por que gurus e pessoas, em geral, influenciadores, falam sobre cada um de nós nos tornarmos melhor? Porque, como você falou, nós somos conectados. Então, se eu me torno uma pessoa melhor, eu ajudo as outras pessoas automaticamente, mesmo que seja um pouquinho, a se tornarem melhor, a terem uma vida melhor. Então, se cada um de nós focasse um pouquinho em melhorar a própria vida, né, o mundo já seria um mundo diferente e melhor para muita gente. Então, assim, o meu objetivo é sempre nos eventos mostrar essa beleza que tem dentro de cada uma das pessoas. E Exatamente. E fazendo dessa maneira, estranhamente, eu vou colocar assim a palavra, estranhamente, a pessoa começa a ter melhores resultados empresariais, financeiros e ter mais, né, o que chamamos de sucesso, vamos colocar entre aspas, na vida da pessoa. Então, exatamente. E o financeiro é um tema interessante porque é o que Maslow, né, deixou nos estudos dele os degraus de Maslow. Né? E um dos primeiros degraus degrau da pirâmide é a questão financeira. Né? Primeiro a questão básica, a necessidade básica, que vai precisar do financeiro. Então a pessoa dificilmente vai chegar no topo dessa pirâmide, que é a espiritualidade, enquanto essas questões não estiverem resolvidas. Então por isso que o financeiro e os relacionamentos afetivos, né, são um dos temas de grande problema dos seres humanos. Né? E foi uma das questões que me chamaram a atenção para desenvolver essa minha caminhada pessoal, na minha jornada. Eu sempre fui uma pessoa que busquei resultados, tive disposição para fazer as coisas, mas resultados mesmo eu podia contar nos dedos. Né? E eu fui pesquisando, querendo descobrir qual que era o diferencial das pessoas que tinham sucesso, e nessa busca eu fui encontrando algumas respostas e numa delas também esbarrei com o seu trabalho. E eu cheguei à conclusão seguinte, nós vivemos numa realidade que existem regras nesse jogo. Né? E como que você vai conseguir resultados se você não se adapta às regras desse jogo? Né? Eu falo muito disso também, o meu amigo Mário Jorge também desenvolve um trabalho maravilhoso também, a gente bate muito papo sobre esse tema também, sobre as regras do jogo. E existem regras que regem o nosso universo. Então é mais fácil nós aprendermos e compreendermos as regras desse jogo e alinhar nossas atitudes e ações e colher resultados, do que ficar buscando resultado contra essas leis. Né? Então, nós temos leis que regem a nossa realidade física, o dinheiro, existem as leis do dinheiro, né? E nós, como pessoas, existem as nossas leis internas, que é como que funciona a natureza das nossas escolhas, o que está embasado nos nossos mecanismos internos, onde passa toda a nossa tomada de decisão. Então, tudo isso, existem regras e leis que regem tudo isso. E nós não aprendemos isso. Na escola, nós aprendemos mal as coisas básicas e 80% que a gente nem vai usar. Né? Tirando a matemática, escrever e algumas outras matérias que a gente vai levar para a vida prática. Né? As outras é só se você fosse especializar nisso. E a pessoa tem questões fundamentais na história dela e ela não aprende. Então, hoje em dia, não tem um curso para ser pai, não tem um curso para ser mãe, não tem um curso para ganhar... Hoje, agora tem, né? Agora tem. Eu já aprender tenho visto fazer isso. Exatamente. Então, por muitos anos não tinha. Então, as pessoas iam aprendendo por tentativa e erro. Que o universo caminha para a expansão. A gente vai aprender ou pelo amor ou pela dor, mas vai aprender de qualquer forma. Só que aprender pela dor é uma forma dolorosa de se aprender. Então, se nós capacitarmos e entendermos essas leis que regem tudo isso, é onde nós conseguimos passar pela vida, né, desfrutando do que tem de melhor e sem sofrer. Né? Então, essa é a proposta, né, do nosso trabalho, de outras pessoas maravilhosas que vêm desenvolvendo um trabalho maravilhoso aí também, de levar conhecimento dessas informações que você não acha no tradicional e que são extremamente importantes para toda a trajetória da pessoa. Porque se você perguntar a qualquer um na rua hoje, todo mundo quer dinheiro, quer saúde, quer prosperidade, né? Quer tudo isso, mas não faz a mínima ideia de
como dar esse primeiro passo e a mínima ideia de como transformar tudo isso. Às vezes existem coisas que estão no mundo desconhecido, né, cara? Então, é isso que você está falando aí agora. As pessoas trabalham, 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 fazem, mas esquecem que tem o lado que é intangível, que é o lado mental, o lado espiritual, né? O emocional, a gente sabe muito disso. Então, precisa trabalhar essas áreas. E o trabalho que, por exemplo, vocês fazem, no meu entender, faz com que a pessoa se conheça mais, consequentemente conseguindo ajustar coisas que impedem ela, né, de andar para frente, de alguma maneira. Exatamente. Porque as dores vão ter, as pancadas vão ter, sempre fato, não tem jeito. Ainda mais quem vive no mundo de empreendedorismo. Né? Hoje a gente estava falando isso, estava falando com o André, eu vi que o André estava aí agora há pouco, que não tem jeito. Tu é empreendedor, você tem que estar acostumado, ou você tem que se acostumar a tomar pedrada. Não tem outra maneira. Ah, é governo, é isso, é empresa, é negócios que dão certo, negócios que não dão certo. Então, são maneiras as quais, né, a pessoa vai ter que, querendo ou não, lidar com essas emoções. É fácil? Não, claro que não. Então, mas, né, graças a Deus, existem pessoas assim como você que têm ajudado muita gente a ter uma consciência maior sobre esse assunto, né? Exatamente. Porque é importante entender essas questões, senão ela vai ficar igual uma mesa. Né? Se Uhum. você tem uma mesa que está faltando uma perna, ela vai ficar capenga. Então é interessante você ter todos esses equilíbrios. Né? Antigamente, né, uma formação, por exemplo, acadêmica, ela trazia uma certa segurança para a pessoa. Mas hoje nós vivemos numa época que apenas uma formação não vai trazer isso. Porque a formação vai te ensinar a ser um bom profissional naquela área. Só que para você montar um negócio com essa área, você precisa entender sobre as leis do dinheiro. Sim. E você precisa estar bem internamente com as suas emoções, com as suas crenças, com os seus pensamentos, com tudo aquilo que te formatou, né, a sua experiência de vida. Senão você pode ser um excelente profissional, ter um conhecimento, mas não vai conseguir pôr isso em prática. Porque você, dependendo do curso específico que você for fazer em uma determinada área, não vai te ensinar a gerir seu empreendedor. E se você aprende tudo isso, ou se você teve uma base por isso, o que pode agarrar ali, ou vice-versa, vai ser as suas questões emocionais. Como que você abre um negócio se você tem uma crença que é incapaz, que não dá certo, tem inferioridade, tem carências do passado, tem medo de se expor, de se expressar, rejeição, como que você vai vender algo se você tem dificuldade em se expressar? E essa expressão começa de berço. Se você não tinha autoridade dentro da sua casa, autonomia, né, foi criado num ambiente autoritário, como que você vai se expressar e vender o seu produto hoje? Né? Então, são só exemplos superficiais para a gente ver que são estruturas, e essas estruturas precisam estar alinhadas para que tenha resultados consistentes. Se não começa a ter um resultado aqui, daqui a pouco oscila, ou talvez aprender uma coisa aqui, não põe em prática aqui. Né? Então, é importante entender todas essas regras aí. Existe, né, com certeza, muita gente que gosta do aprendizado. Eu sou suspeito para falar de educação tradicional, é melhor nem tocar no assunto, porque é bem polêmico quando eu falo disso. Né? Eu sei, eu fui para a escola como todo mundo, fui um aluno, sei lá, mais ou menos, né? Mas realmente o sistema educacional, exceto, né, eu vi uma pessoa que colocou um vídeo e falou interessante, exceto se você for, como é que se diz? Uma pessoa que vai estudar direito, você quer ser advogado, ou você quer ser engenheiro, ou você quer ser médico. Tu vai precisar da escola, fato. Né? Mas hoje, depois, né, a minha esposa fala uma coisa que é interessante. Ela fala assim, a gente tem 20 anos de experiências de não escolarização. Então, meus 3 filhos nunca foram para a escola. Né? As pessoas, às vezes, ficam chocadas com isso. Como assim? Né? Teus filhos não vão para a escola? Como é que ele lê? Como é que lê, fala em duas línguas fluentemente? As duas são, né, bilíngues e estão estudando outras línguas agora. E tudo isso eles fazem com um formato que né, a
Leandro travou ou foi o meu que travou? Deixa eu ver. Agora voltou. Dois. Volta um pouquinho na sua fala, Leandro, caso tenha sido a sua. Eu estava falando do aprendizado das crianças, né? E o formato que a gente faz com as crianças, porque todo mundo pergunta, você faz homeschooling, que é né, a palavra do momento, né, com relação à escolarização dentro de casa. Não, a gente faz uma coisa que chama Self-Directed Learning, que é a tradução para o português, não da melhor maneira possível, uma tradução a pé da letra, aprendizado autônomo. O que é isso? Da mesma maneira que a gente está falando aqui agora, se quem está ouvindo, ou já ouviu, ou vai ouvir, sabe que tem crenças que te limitam a fazer A, B e C, não precisa ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa. Eu conheço pessoas que vão em eventos e se escondem de falar com pessoas, certo? Eu não estou nem falando em querer ganhar mais dinheiro, é relacionamento, em geral. Uhum. Então, assim, o que acontece quando a gente tem um assunto que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, networking, eu adoro esse assunto. Agora tenho estudado muito sobre blockchain, criptomoeda, etc. Gosto do assunto. Então, eu dedico o meu tempo para aprender. Eu tenho mais interesse. E esse modelo que a gente usa com as crianças, eles aprendem o que eles querem. Eu sei que é meio assustador para muita gente, mas a criança quer aprender. Ela tem fome de aprendizado. Então, cara, você vai dando informação para a criança, ele vai aprendendo sozinho. Né? Eu tomei um susto. A minha maior preocupação é, cara, meus filhos vão saber ler, vão saber como é que vai fazer isso, né? Porque eles nunca teve ninguém sentando com eles ensinando. E, do nada, um moleque começa a ler o livro em inglês ou em português, o que quer que seja. Como? É semelhante a gente hoje. Só que hoje a gente tem uma base, né? E a gente busca conhecimento daquilo que a gente quer. Então, né, por exemplo, a gente tem um amigo em comum, né, o Chico de Biase, que é um gênio, cara. Então, assim, mas ele fala de um assunto muito complexo. Tá, então começa a estudar que você vai gostar do assunto, você vai aprender um pouco. HQI, como você faz? Tem que se dedicar, não tem jeito. Mas imagina você poder usar uma ferramenta, né, como você usa o termo autocura, correto? Estou falando corretamente, só para não falar erroneamente. Então, assim, eu, por exemplo, aprendi um pouco. Eu não faço, né, comigo, mas eu tenho pessoas que me ajudam com isso. Então, eu uso alavancagem nesse sistema. O que muita gente poderia fazer isso contigo. Né? Podem aprender com você, mas também pode, como é que eu vou dizer assim, no lado bom da palavra, usar o conhecimento do Henrique para essa pessoa. Né? É só conversar contigo, fazer um acordo, contrato, o que quer que seja, e pronto. Agora, muitas pessoas querem aprender, mas não querem pagar aquele danadinho do preço. E eu não estou falando financeiro. Muitas vezes o preço é tempo. Acredito que todo mundo deva conhecer, né? O Elon Musk. O cara, ele fala, tudo que você quiser está no YouTube. Tudo. Qualquer informação que você queira, é só entrar lá e digitar, vai ter alguém que tenha feito um vídeo, que vai ter... Né? Esses dias, aqui em casa, tinha um balde dentro do outro. E a gente não conseguia tirar, porque estava com ar e tal. Eu falei, já joga fora isso. Tá? Meu filho foi lá, pegou, entrou no YouTube, como soltar um balde do outro. Cara, eles foram lá e fizeram. E soltaram, entendeu? Não é força, não é... Então, assim, a informação tá aí. Mas se você quer alavancar, aí por isso que eu gosto da palavra networking. Se você quiser alavancar os teus resultados, utilize de outras pessoas para te ajudar a fazer isso. Então, né? E hoje nós estamos numa era maravilhosa, né? Porque hoje nós temos esse acesso às informações, igual quantas lives tem disponível, quanto material no YouTube, quanto tutorial, quanto e-book, quanta coisa tem maravilhosa hoje. Né? Antigamente tinha essas informações restritas. Hoje a possibilidade de a gente estar fazendo uma live aqui, né? Trocando essa ideia, passando alguma contribuição para as pessoas, né? Eu aqui no Brasil, você em Londres. Então tudo isso foi possibilitado por essa época maravilhosa que nós temos, né? E as pessoas falam assim, mas dá trabalho pesquisar, estudar, no meu caso da terapia, né, olhar para dentro. Eu não engano ninguém, eu falo assim, realmente, dá trabalho mesmo, olhar o trauma, dá uma trabalheira, tem hora que enche a paciência, né?
Dá trabalho sim, só que é o que eu sempre falo com o pessoal. Também dá trabalho ter um câncer, dá trabalho ter um problema financeiro, dá trabalho ter um problema de relacionamento. Então, já que nós vamos ter trabalho de qualquer forma, é melhor ter trabalho buscando a solução e desfrutando de tudo isso do que Sem ter dúvida. trabalho colhendo essas consequências em desequilíbrio, né? E para quem começa a estudar um pouco, começa a ver que a maioria das doenças vem de um estresse ou de alguma coisa não tangível, né? E ela acaba se manifestando. Então, assim, pô, tem como a pessoa realmente buscar esse conhecimento. Ah, mas eu não sei. Cara, alguém sabe nesse mundo. Alguém sabe. Busca, e é tão incrível, né? Eu tô vendo aqui uma pessoa que acabou de escrever, a Aline. Eu fiz um evento com ela em Guarapari, em junho. E foi muito legal, porque assim, ela que organizou o evento, e no final ela descobriu um talento que ela não sabia que ela tinha, mas ela foi forçada por mim, vamos dizer assim, né, a entrar naquele jogo ali, como você Tubarão falou. no tanque? Exatamente. Cara, mas aí que tá. Quando a pessoa, né, aquele ditado, quando o cara tá pronto, o mestre ou o aluno, tanto faz a ordem que você quiser colocar, né? Se você já é mestre, o aluno aparece, se você é aluno, o mestre aparece. Agora, como que a gente se prepara para isso? É olhando para dentro, como você falou. É olhando e vendo aonde eu posso mexer aqui e lá e dar uma transformada. Então, é sensacional esse trabalho. E eu falo para as pessoas, para qualquer um, que nem aqui o André. Eu dou mentoria para o André e eu falei para ele, tu tem que arrumar pessoas para você ensinar o teu conhecimento. E é normal isso, né? Eu lembro que em 2012, se eu não me engano, 2012, eu ainda não fazia treinamento, eu não sabia palestrar, não sabia falar em público, um monte de coisa. E eu falava, quem que vai querer me ouvir? Entende? Quem que vai querer ouvir minha história, o que quer que seja? Então, assim, todos nós temos uma história, todos. Se a gente olhar, se você olhar direitinho, a tua história pode e é bem provável que ajude muita gente. Então, eu falo isso. Tem um cara que eu estudo muito ele, que chama Wayne Dyer. Né? Ele é um cara que vendeu mais de 100 milhões de livros no mundo inteiro. E esse cara, assim, admiro ele absurdamente, estudo ele, pô, eu não vou falar todos os dias, mas provavelmente dia sim e dia não, vai. Eu estudo um conhecimento dele. Um, e ele tinha uma coisa que ele falava que eu uso a seguinte expressão: não morra com a sua música em você. E para cada um que está aqui, eu já vi várias pessoas conhecidas, eu sei que você tem uma música que é para tocar, né? Ah, Leandro, mas eu não toco, não sei cantar. Não estou falando de cantar, estou falando de botar para fora, né? Igual você vem de uma história, né? Provavelmente quem está aqui, que me segue, que não te conhece, você vem de uma história a qual não tem nada a ver com o que tu faz hoje, nada, né? E hoje você ajuda as pessoas a ter uma ferramenta em que ela possa ter uma vida melhor. Ponto. Eu, né, nos treinamentos ou em geral, em eventos, quando eu vou, as pessoas sempre estão numa busca de, eu quero sucesso. E eu tenho trabalhado de uma maneira assim, me define o teu sucesso. Porque para cada um é diferente. Né? E eu ouvi uma frase já era um senhor, né? Eu não sei o nome do cara, não prestei atenção, mas foi uma coisa que eu vi, eu acho que foi no TikTok, que o senhor falava o seguinte: devia ser uns 70, 80 anos, e ele falava: sucesso para mim é um bilionário americano, só para botar em detalhe, porque foi apresentado dessa maneira. Falou: sucesso para mim é ter meus netos ao meu redor brincando comigo e não se preocupando com o meu dinheiro. Isso é palavra, não é minha, é de um senhor. Eu falei assim, cara, olha que coisa espetacular, entendeu? Da pessoa poder, cada um define. Tá, eu sei que muita gente vai dizer, é muito fácil ele falar isso porque ele já tem alguns bilhões na conta, entendeu? Sim e não, sim e não. Então, quando a gente entende a tempo isso, né?
e começa a não se importar com determinadas coisas, eu acredito que faz muita diferença. Então, se eu puder, né, como novamente falar, cara, faz que nem o Henrique. Tu tem uma música, bota para fora. Tu tem uma mensagem, bota para fora. Tu tem um livro para escrever. Todo mundo tem, né? Até eu fiz, que olha aqui. Até eu tenho um livro escrito, preciso editar ele e tudo mais, mas então cada um de nós tem um dom, um ou mais de um. Aqui, ó, viu o Rubens aqui, ó, da Arena, um cara que eu vou te conectar depois, muita gente boa. Ah, cada um tem, ele está fazendo um trabalho sensacional também com divulgação de treinamentos e crescendo as pessoas através do grupo dele, do Universo Arena. Então, assim, quanto mais pessoas puderem fazer esse trabalho, aí volta aquele teu início da conversa. Todos estão conectados. Então, o teu trabalho, o meu trabalho, o trabalho da Aline, o trabalho do André, o trabalho do Rubens, e outros que apareceram aqui agora, né, que estão fazendo esse trabalho, a gente está tornando um mundo melhor. A gente está tornando um mundo melhor. Então, é espetacular isso de ver e saber que tem muita gente no mundo fazendo isso. É maravilhoso o que você falou, porque o network ele vai muito mais além, né, do que a camada inicial da própria palavra, né? Porque existe um network cósmico, né, onde tudo está Também, conectado, né? também. E quando cada um faz o seu papel bem feito, faz o seu trabalho, né, que eu sempre falo também nos meus cursos e treinamentos, né? Muitas pessoas buscam tentar salvar o mundo e buscando fazer algo lá fora, né? Uhum. Só que a mudança vai começar internamente, né? Como que a gente vai buscar ajudar o outro se a gente não consegue nem se ajudar? E também não é ser extremista, porque todo mundo já tem conhecimento e potencial de transformar e contribuir para a vida do outro também, né? Existe um meio termo nisso, então, porque altruísmo e egoísmo é só dois lados da mesma moeda. Porque nós vivemos num universo onde nós fazemos parte de uma totalidade. Uhum. Né? Então a gente vive na sociedade que é bonito fazer para o outro, mas é feio fazer para si. Né? E o altruísmo é diferente o altruísmo e o egoísmo são esses dois lados da mesma moeda. Se nós fazemos parte de uma totalidade, quando eu faço algo que vai desequilibrar o outro, né, o que eu estou fazendo? Eu estou desequilibrando todo. E quando eu Claro. faço algo para mim, deixo de fazer algo para mim e desequilibro a mim mesmo, a falta de amor próprio, também está desequilibrando todo. Então é o problema individual de cada um que gerou uma rede crítica, né, um network pelo lado negativo da coisa, que é os problemas que nós vivenciamos na humanidade hoje, os problemas coletivos, guerra, fome e todos os conflitos que nós vivenciamos. Enquanto tentar buscar lá fora e não ajustar as suas questões pessoais, a sua realidade, olhar para dentro, transformar a sua realidade, te capacitar, até como você disse, o próprio exemplo de superação, motivar outras pessoas, é onde a gente consegue alcançar uma massa crítica. E aí nós temos um network cósmico, né, onde nós vivemos num mundo melhor. Sem dúvida. Você estava falando um negócio que eu acho, né, para mim, assim, é muito interessante. E eu uso muito essa expressão, né? Por isso que eu fui pegar aqui. Não sei de onde essa moeda é, mas você falou os dois lados da moeda, né? Porque é o costume da gente falar de dois lados de moeda, né? Mas quantos lados tem a moeda? Na minha opinião, tem três. Tem um, tem o outro e tem o do meio. Então, em toda a história tem isso, né? Agora, como que a gente chega a um ponto como você falou, você faz o mal, né? Tá causando mal para todo mundo, não é para uma pessoa. Se jogar o lixo no chão na rua, não é para uma pessoa só, é para um monte de gente que você está fazendo isso. Então, são pequenas coisas que tem que ser, né, trabalhado. E baseado nisso, tem um cara que eu gosto muito, que é o Deepak Chopra. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Sim, maravilhoso. O que eu vejo que é muito interessante dele é que ele sempre fala, ele é médico, né? E ele sugere que as pessoas meditem quando tem um problema. Ah, eu tô com dor de cabeça, medita. Ah, eu tô. Então, assim, né? O N. Dye, se eu não me engano, ele também falava para beber água. Bebe água, bebe água. Você tá com dor de cabeça? Bebe água. Mas muitas pessoas buscam uma coisa mais rápida, né, do que a coisa mais natural do mundo. Então, uma coisa para melhorar.
Eu estudei com um cara por muito tempo, né? Infelizmente, hoje a gente não tem mais contato, mas eu estudei com um cara por muito tempo e ele falava uma coisa assim, ó, quer ganhar, vou falar de dinheiro agora, no voltado no network, quer ganhar muito dinheiro, ajuda muitas pessoas a ganhar dinheiro. Quer ser mais feliz, ajuda um monte de gente a ser mais feliz, né? Então, existe um trabalho a ser feito que todo mundo que está aqui pode e já faz, mas às vezes não tem uma valorização interna do trabalho que é feito. Então, eu penso assim, se eu puder, sempre, aonde eu for falar, poder botar uma semente na pessoa de falar assim, cara, tu pode mais do que tu imagina, né? Eu uso uma frase de um mentor meu que ele falava, você é muito maior do que você imagina. E eu amo falar isso. E mais ainda, quando eu faço meus eventos, eu gosto de mostrar para a pessoa, para ela poder enxergar isso dentro dela. Porque é fenomenal. Assim, você vê a mudança, o crescimento que as pessoas podem fazer, né? Todos nós podemos. Então, se a gente se unir, como você falou, né? Se a gente se unir, eu lembro, eu falei, né, há um tempo atrás, tu me chamou para fazer o curso contigo. Eu falei, pô, lógico, participei, aprendi pra caramba, da mesma maneira que eu tô te chamando para ir no final de semana em Juiz de Fora. Claro que vai ter aprendizado, sempre vai haver troca, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, mas eu já tô cansado de fazer curso. Eu não gosto de ouvir isso, mas eu também chego para a pessoa e falo assim, você cansou de gente? Porque não é só o aprendizado do curso, é as conexões que você faz ali dentro. E de repente você está indo num curso achando que é para aprender marketing digital, por exemplo, e no final você está indo lá para conhecer uma pessoa que vai falar uma mensagem, uma palavra para você que vai mudar a tua vida completamente. Então, eu sempre falo, cara, aproveite, você pode, se recebeu o convite, dá, ou tem curso para você fazer no final de semana. Ah, tem dinheiro? Faz, cara. Tem tempo? Faz. O aprendizado, o crescimento, a conexão com as pessoas é fenomenal. Então, Você falou uma coisa também muito interessante, que eu acho que é uma consciência também que tem que ser bem disseminada para as pessoas. Quando cai essa ficha, muda muita coisa, né? Que é, nós estamos numa nova era que a gestão do negócio é diferente. O formato profissional hoje é diferente. E eu sempre falo, não importa o movimento que você faz, o que vai ditar o seu resultado é o seu porquê, é o que te motiva. Né? Então, muitas pessoas querem ganhar dinheiro trabalhando muito, em grandes horas empregadas ao trabalho, né? E não tem resultado. É onde eu pergunto, por que você está trabalhando muito? Né? Ah, para ganhar dinheiro. Não, o verdadeiro porquê, não o racional, lá dentro. Né? Aí vai, não aguento mais ficar em casa e minha esposa fica me enchendo a paciência, então é melhor ficar trabalhando que eu estou na rua. Está trabalhando para ganhar dinheiro? Não está, está trabalhando para fugir da esposa. Né? Então trouxe esse exemplo, mas existem vários porquês. O medo da falta, o medo de passar necessidade, a pressão, o medo de ser desaprovado dos pais se ficar descansando, ou se fizer qualquer... Ou seja, são porquês diferentes. E esse porquê é o que vai ditar o resultado dela. A pessoa que trabalha não por uma real satisfação pessoal e profissional, e é para fugir da esposa, vai encontrar alguém do trabalho que é igualzinho a esposa. Vai reproduzir os traumas. Né? Se alguém, por medo da falta, da escassez, para compensar alguma coisa, vai ficar uma lacuna que não foi preenchida. E aí onde desconta na comida, adoece o corpo e desequilibra outra área da vida. Agora, quando você faz algo por uma real satisfação pessoal e profissional, né, é aonde que o resultado financeiro vem como uma consequência. Né? Então, quando você tem em mente que o seu trabalho, você está informando o outro, né? Você está contribuindo para a mudança na vida do outro, e essa mudança pode ser de qualquer forma. Seja, eu tenho um trabalho de ajudar as pessoas a atravessar a rua. É um trabalho, você está ajudando alguém que talvez teria essa dificuldade. Né? Então, é qualquer área, seja na medicina, seja no direito, seja na terapia, seja no shopping, seja atendendo uma pessoa, faça bem feito, não faça pelo dinheiro, porque o dinheiro vem como uma consequência. Né? Quando você põe um porquê, né, racional, é onde tem apego, tem dependência, tem aquela insatisfação, o famoso sextou. Né? As pessoas querem resultado, mas quantos têm o prazer em trabalhar? Se o dinheiro vai vir através do seu trabalho empregado e você tem
pânico em trabalhar, a conotação está toda negativa, como que vai ter um desfrute desse resultado? Então, o porquê tem que ser alterado. A grande dificuldade é porque a gente foi ensinado a trabalhar para ganhar dinheiro. E não para ter Exatamente. prazer. Não fazer o que gosta. Então, assim, quantas pessoas você já ouviu falar que trabalha há anos num lugar e não gosta do que faz? Assim, eu posso até dizer que eu tenho sorte com isso, porque até mesmo na época que eu era funcionário, eu, até quando eu lavei prato, há 20 anos atrás, aqui em Londres, cara, para mim tava bom, porque eu tava aprendendo inglês, o cara me ensinou a cozinhar, eu não sabia, então, eu não sei, eu digo que eu dei sorte, vamos falar assim, né? Eu dei sorte, ou talvez é porque eu também olho a jornada num formato diferente. Então, é assim, e no momento, nos momentos de dificuldade, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar também é que, às vezes, as pessoas até sabem que precisam de um Henrique, ou de um Leandro, ou de um André, ou de quem quer que seja, né? Às vezes a pessoa sabe que precisa, mas tem um bloqueio de pedir ajuda, né? É aquela coisa assim, é muito engraçado, né? Eu tinha isso quando criança, eu ia, homens em geral acaba tendo isso, né? Vai num supermercado, fica rodando até achar o negócio porque não quer pedir para uma pessoa onde está o coisa, né? Onde está o leite, tal, o que quer que seja. Por quê? Porque pedir ajuda muitas vezes mostra sinal de fraqueza. Então, eu falo assim, depois, quando eu vejo meus filhos hoje, eles vão fazer uma coisa, eles tentam fazer por ele mesmo. Se eles não conseguem, a primeira coisa, ajuda, ajuda. Acabou. Cara, sempre vai aparecer alguém para te ajudar, né? Mas se a pessoa não pedir ajuda, não tem como. Não adianta, ninguém vai bater na tua porta querendo te ajudar do nada. Vai ser uma coisa sobrenatural, né? Henrique, aí, também aproveitando, o Ramon entrou aqui agora, né? O Ramon é o cara que está produzindo o evento de Juiz de Fora. Desculpa falar aqui rapidinho, mas é até Fique à vontade. mesmo porque, aproveitando que ele está aqui, né? Se tiver alguém que está me vendo aqui que queira participar desse evento, o Henrique vai estar com a gente lá no evento, participando nesse final de semana. Então, fala com o Ramon que está aqui, ó. É o jeito mais fácil de fazer isso. Depois, Leandro, quem estiver assistindo a gravação, eu vou salvar, pessoal, vai ficar compartilhado no meu perfil e no do Leandro. Deixa nos comentários o contato também, para as pessoas também Perfeito. conseguirem acessar ele. E também até pedir o pessoal, né, Leandro, para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, compartilha aí com as pessoas que vocês acreditam que essa mensagem é importante, pode trazer uma diferença, né? Que é uma forma da gente, né, levar essa mensagem para as pessoas Então, e isso é alcançar uma massa networking, né, crítica. Henrique? Isso é networking. Então, assim, e é engraçado porque eu vejo pessoas, né, vou dizer assim, acabei de conhecer a pessoa. A primeira coisa que eu pergunto para ela, fala assim, em que eu posso ser útil para você? Há muitas vezes a pessoa não sabe o que dizer, cara. E ela, né, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de ter, né, assim, seja básico a ajuda. Então, o que você está falando aqui, eu traduziria no meu falar, que é, pô, qualquer pessoa aqui agora que ouviu o Henrique, que gostou do que ele falou, que não o conhecia, cara, dá um jeito. Vai lá, segue ele, compartilha, faz um comentário, ajuda os algoritmos do Instagram a dar mais audiência para essa pessoa. Visto que você faz um trabalho online, né? Você está fazendo um trabalho constante online. Então, assim, mas o que acontece muitas vezes, eu já percebi isso. As pessoas, elas estão, né? Existe uma competição tão grande das pessoas crescerem que elas acabam não ajudando o outro por causa de medo de concorrência e de se olhar para si próprio. Cara, manda bala, cara. Então, assim, chega para a pessoa, assim, e indica o outro. Tem uma história, tem uma. Até eu sou apaixonado por marketing também, né? É um outro assunto, mas eu vou colocar isso aqui porque faz sentido no assunto. Tem uma propaganda que mostra assim: o cara tinha uma máquina de Coca-Cola e ali vendia 100 Coca-Colas por dia.
e aí foram lá e colocaram uma máquina de Pepsi. Na teoria, muita gente vai achar que vai dividir 50 ou 50. E o estudo foi feito e mostrou que, na verdade, passou a vender 200 latinhas. Porque as pessoas, ao invés de ter dúvida, eu bebo uma Coca-Cola ou não bebo, passaram a escolher entre Coca-Cola e Pepsi. Então, a concorrência é boa para todo mundo. A concorrência traz mais consciência para as pessoas que. Então, se você pode, e todos aqui podem, cara, pega, manda para alguém que você gostou aí do assunto do Henrique, manda para essa pessoa. E faz isso com os outros. Eu, quando eu estou no Instagram e eu faço questão de curtir ou escrever qualquer coisinha que seja ali, porque eu sei que um pouquinho que eu faço ajuda as pessoas. Então, se cada um, né, puder fazer um pouquinho pelo próximo. Leandro, mas eu conheço tanta gente. Ótimo, faz para todos. Eu vou ficar muito tempo na internet. Não vai, não. Às vezes é só um botãozinho para apertar e pode ajudar. E são as pequenas melhoras, os pequenos atos que levam a grandes resultados, né? Pode você ajudando um hoje, dando um joia, ou um ok, ou atravessando a rua, que daí a pouco você está ajudando 2, 3, 4, e esse vai se sentir inspirado e ajudar o outro também, e aí vai aquela reação em cadeia, né? Aquela corrente. Assim, é tão engraçado que visto que estamos conectados, não faz sentido não se ajudar, entendeu? Não faz sentido. Se existe uma dificuldade normal do ser humano de se autoajudar, de se autovalorizar. É normal isso. Então faz para os outros, cara. Faz para os outros que o universo é perfeito. Ele vem de imediato, né? Então, assim, eu fui para Portugal, dar uma palestra em Portugal agora em junho. Acho que foi junho. Acho que foi junho. E no aeroporto eu ajudei uma pessoa. Tinha um senhor que estava na cadeira de roda e a esposa dele com o pé quebrado, com o pé engessado, perdão, a esposa empurrando ele na cadeira de roda. E no aeroporto eles não estavam ajudando porque ela não tinha solicitado ajuda para a porta do avião, que aparentemente tem que solicitar antes de pegar o voo. Eu falei assim, gente, que absurdo. Eu parei as pessoas e falei, não, vocês estão de brincadeira. A gente não pode, o sistema é assim. Eu sei que a minha sorte é que eu sou, né, eu tenho dupla cidadania. Então, porque a primeira pessoa que eu estava empurrando a cadeira de roda para ajudar, a primeira pessoa que falou mandou a gente passar para o lugar errado. Então, né, no aeroporto, passar no lugar errado é mudar de país, praticamente. Então, aí a gente voltou, o cara olhou o passaporte e falou, mas você teve aqui agora há pouco. Eu falei, então, passaram a informação errada porque eu estou tentando ajudar esse senhor, essa senhora aqui. Né? E eu tinha tempo, meu voo ia demorar bastante, eu estava ajudando eles, porque, cara, então assim, mas aí o que aconteceu? Quando eu vim, né, quando eu fui pegar o voo, eu, na minha poltrona, né, na fila, perdão, na linha que eu tinha ali, não veio ninguém. Eu ainda fui lá e deitei inteirinho. Então, assim, aí eu brinco, foi, né, de imediato a ajuda. Eu ajudei aquele senhor, eu recebi de imediato. Tudo bem, era 2 horinhas de voo. Mas, cara, mesmo assim é muito melhor, né? Então, eu acredito... Aqui, ó, tem um outro cara aqui, ó, também, que acabei de ver que entrou aqui, o Silvio. É um cara muito bom para você conectar, muito bom mesmo. Ele não vai estar no evento, mas eu conecto vocês dois, porque eu acredito que tem muita sinergia para vocês trabalharem, vamos dizer assim. Ele também ajuda muita gente na cidade dele, principalmente crianças. Ele trabalha em uma escola, tem um trabalho assim maravilhoso. Então, eu digamos assim, cara, bora ajudar mais gente, bora ajudar o mundo. Então, Exatamente, né? É o que vai fazer a diferença lá na frente, né? E bacana você falar do rapaz que você falou que faz esse trabalho com criança, né? Porque é o nosso futuro, né? São as crianças de hoje, né? Então é importante nós trazermos e dar esse exemplo, ser o exemplo, né? Capacitar, informar,
né? E trazerem essas crianças para a nova visão de mundo, né, que está se formando, que assim, não precisa ser místico, ser coisa, nada, é só a gente olhar, ser, honestamente, científico e olhar para a realidade, como que as coisas estão mudando. Né? Então, a gente tentar mudar toda uma mudança que está acontecendo, é nadar contra a corrente. É mais fácil a gente adaptar as nossas atitudes e ações conforme a tudo isso que está, essa mudança que está acontecendo. Né? E as crianças são a base para tudo isso. Né? Claro que todos nós, como adultos, nós temos as nossas questões, as nossas fraquezas, nossos traumas, as nossas dificuldades que passamos desde de infância, mas a gente vai ficar usando isso como uma bengala? Né? Não, nós temos é que justamente usar isso para fortalecer e ficar cada vez mais forte e aprender com tudo isso. E não desfrutar de desequilíbrios e sofrer e gerar mais sofrimento lá na frente, que vai influenciar as próximas gerações e virar esse efeito cascata. E a gente precisa enfrentar esses desafios, correto? Porque, assim, você estava falando aí, veio uma memória na minha cabeça. O Silvio foi meu preparador físico para quando eu subi o Kilimanjaro. Eu subi o Kilimanjaro em 2018, quase 6 mil metros de altura, e o Silvio me preparou para aquilo. Né? E era muito engraçado, porque eu estava aqui na Inglaterra e ele no Brasil. E teve uma vez ele virou, olha como é que são as coisas. Uma vez ele virou e falou assim, cara, o dia que você vier para o Brasil, antes do evento, eu vou te levar no Pico das Agulhas Negras, que é um pico no Brasil, mas que tem um desafio, né? E eu sempre tive problemas com a altura, vamos dizer assim, traumas, o que quer que seja. Então, mas o que acontece? Visto que a gente, né, ele pegou um guia que já conhecia aquilo aí, né, facilitou a vida de uma tal maneira, e eu falo que o meu resultado no Kilimanjaro foi baseado em ter ido ao Pico das Agulhas Negras, né, que ele sugeriu, a gente levou um time de pessoas, e foi um trabalho espetacular. Então, às vezes, quando a gente tem um desafio, um trauma ou o que quer que seja, busca ajuda de alguém que essa pessoa provavelmente sabe um caminho para te ajudar a chegar mais rápido nessa mudança, né? Não precisa ser tão dolorido. Às vezes dói. Não, às vezes não, né? Muitas vezes dói. Mas não precisa ser tão dolorido, né? Então, assim, e eu vejo que existe uma mentalidade muito forte disso, de ter que aprender na dor. Lógico, tem coisas que vai doer, não tem jeito. Crescer dói, mas não precisa ser extremamente dolorido. Então, eu falo isso, assim, quando por exemplo, eu peço ajuda o tempo inteiro. Então, eu sugiro que as pessoas possam pedir cada vez mais. E é um outro ponto também que você tocou, que é importante, que eu sempre busco falar isso também nas oportunidades que eu tenho, que as pessoas falam assim, mas olhar para dentro e tal, eu falei da questão de dar trabalho, né, mas a questão de sofrer. Né? Falam assim, para que eu vou mexer nisso, mexer em coisas do passado, não quero sofrer de novo. Gente, não quer dizer que você tomar consciência vai sofrer se tomar consciência. O sofrimento ele já está aí. Jogar concreto não quer dizer que está resolvido, né? Que aí quem já acompanha meu trabalho e quem não acompanha é um outro nicho que eu exploro bastante sobre as sombras psicológicas, né? Tem muito material sobre isso. Então, jogar concreto num problema não quer dizer que está resolvido, né? Então, a dor ela está camuflada, ela vai vazando em outras questões no dia a dia, em outros movimentos. Então, tomar consciência dela não é que você está sofrendo, não. Já estava ali. Você vai tomando consciência dela, é onde você vai ter a capacidade de resolver. Como que você vai resolver uma coisa que nem tem consciência disso, nem sabe que existe? Né? Então, tomar consciência é importante. Então, esse doer já está doendo. É uma falsa ilusão de achar que não está. Já está ali. Bem colocado. Com certeza. Tá aí, é o que você falou, é uma falsa ilusão das pessoas não quererem olhar para isso. E faz parte, né? E tudo bem, assim, então eu falo porque eu trabalho isso muitas vezes, né? Então, eu lembro quando eu faço esse trabalho, a Ana vira e fala assim, tu não quer olhar para aquilo, né? Eu falei, não, vou olhar assim mesmo, ó. Vou olhar assim, calma, né? Eu sei que tudo tem seu tempo, mas o que acontece, na minha opinião, assim, tudo tem seu tempo, mas você pode dar uma ajudinha e você pode pedir ajuda de outras pessoas para que essa transição te ajude, né, a não ser tão dolorido, como a gente está falando,
mas te levar para uma paz ou para um crescimento muito maior. Então, é sensacional isso. Assim, novamente, parabéns pelo teu trabalho, porque eu tenho certeza que você tem ajudado muita gente com esse tipo de conhecimento. Então, Leandro, continue. gratidão também pelo seu carinho, disponibilidade, né, por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente também, Aí. né, e pelo trabalho maravilhoso que você faz. Deixa um recado aí para o pessoal, quem quiser participar do seu evento em Juiz de Fora, como é que faz para participar, quem chegou agora? Essa é uma ótima pergunta e vai ficar até diferente para mim, mas vamos lá. O Ramon entrou aqui agora, ele é organizador de evento, a Bia. Como você falou que vai ficar gravado, eu te mando o link, aí você coloca lá no. A gente coloca o link direto do Ramon do evento, a pessoa entra em contato direto, o Ramon e a Bia que estão produzindo o evento. Eu estou saindo aqui amanhã, chego amanhã mesmo no Rio de Janeiro, eu saio num voo diurno. E a gente vai ter um evento sensacional sábado e domingo chamado Business Explosion, que é para... o Ramon tá ali, ó. Ramon, coloca o link aí, por favor, então, já que fica mais fácil ainda, porque vai direto contigo, você, né, pode responder as pessoas, todas as informações, local, porque tem gente, você está em Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, isso. Vai ter o Eduardo também, vai de Belo Horizonte, o Eduardo e a Edilene, eles vão sair daí de Belo Horizonte. O Michel e a Patrícia vão sair de Jundiaí para ir para lá. Então, assim, vão ter algumas pessoas indo de fora também, da região de Juiz de Fora. E aí, Ramon, se tu puder, né, coloca aí a informação, o link. Obrigado. E quem precisar de informação que for de fora da cidade a respeito do hotel e tudo, manda direto para o Ramon, porque ele tem um preço maravilhoso para o hotel ali. Então, Bacana. é sensacional. E, assim, muito prazeroso. Obrigado, né, Henrique, por ter falado comigo ontem, né, a respeito de fazer essa live. Eu não vinha fazendo isso há muito tempo. Tem um bom tempo que eu não faço live. Fiz essa semana com o Davidson, que é um cara lá de Sobral. Foi super legal também, né? Ele tem um grupo de pessoas lá que ele queria que eu falasse para os jovens. E eu gosto, tenho um prazer imenso fazer isso. E gostaria de que cada vez mais pessoas fizessem esse tipo desse trabalho. Então, uma das coisas do evento, o Ramon vai ver lá no dia, todo mundo que estiver presente vai ver o quanto eu incentivo as pessoas a fazer esse tipo de passar o seu conhecimento e a sua informação. Olha lá, tá vendo? Vai ter gente do Rio de Janeiro, de BH, e entre em contato com o Ramon, né? Ele vai organizar tudo lá para vocês, vai ser espetacular. E uma coisa eu garanto, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Isso é fato, né? Esteja preparado para 2 dias sensacionais. Eu digo assim porque não é só o Leandro, obrigado, a Sônia está mandando mensagem ali, obrigado. Não é só o Leandro, né? Não sou eu, é o time que está trabalhando. Vai ter a Aline, vai estar lá, vai ter o Marcelo, o Ramon, a Bia. Tem várias outras pessoas que eu não sei os nomes que vão estar trabalhando no evento. E fora as pessoas participantes, que o networking eu te garanto, né? Se você for de mente aberta, você vai sair de lá com novos amigos, novos negócios e muito mais coisa. Então, quem Bacana. puder, a gente se vê lá. Bacana. E fica o convite, Leandro, depois também, com a sua volta aí, para a gente bater outro papo aqui, porque é assunto que não falta. Com certeza falaremos muito mais. Vamos fazer um trabalho para poder, né, até buscar outras pessoas, que nem eu falei, pô, fala com o Silvio, marca com o Silvio, ou marca com o Ramon, faz um trabalho, a gente novamente. Então, sempre tem uma conexão para poder falar e não adianta. Querendo ou não, a tua fala, a minha fala, vai chegar no ouvido de uma pessoa que precisava ouvir aquilo. Então, o Ricardo. Ricardo, fala, Rick. Obrigado, cara. Obrigado, né? Você é suspeito para falar, né, Rick? Porque a gente trabalhou junto durante muito tempo. O Ricardo é super gente boa. E é um cara também, aí é outro, né? É um cara, eu diria que é um mentor
que não atua como mentor, mas que deveria, porque as dicas dele... eu vou falar só uma coisa, que né, ele nem me autorizou, não, mas aí o problema é dele, não mandei botar um comentário ali. Mas ele deu uma dica para um cara, que a gente fez um cálculo na época que ele fazia mentoria comigo, que, se eu não me engano, o cara ganhou R$ 500 mil em um ano, com a dica que ele deu, tomando um cafezinho. Então, assim, Ricardo é um cara também muito show, muito top. Só contactar ele ali, ó. Não sei se ele vai ter tempo para poder atender as pessoas, mas é espetacular. E tomar café com ele também. Hã? Ricardo, vamos tomar um café, Ricardo. O café milionário. Com certeza. Henrique, brigadaço pelo seu tempo. Obrigado. Gratidão. Espero te ver lá. Assim, né, acredito que você vai estar lá. Você já sabe o telefone do Ramon que está ali, ó, buzina na orelha dele, qualquer coisa também, mas tu tem o meu. Vou estar lá. Qualquer coisa, me com certeza. E a gente se vê sábado. Ou até sábado. Eu devo chegar lá no sábado. Eu ainda tenho alguns compromissos aqui na sexta, sábado eu tô lá. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos pelo carinho, pela participação, tanto quem assistiu ao vivo, também quem assistiu a gravação. Né? Quem puder depois dar aquela força lá, curta, compartilha, comenta, deixa suas dúvidas, perguntas, né? De repente um comentário ali, surge um assunto para uma futura live. Né? Então, fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta também, que talvez ficaram sem graça de perguntar aqui no privado, me manda lá também nos comentários, né, ao vivo, me manda lá no privado, que sempre, toda oportunidade que eu tenho, eu vou respondendo, interagindo. Queria deixar um convite também, quem quiser conhecer sobre HQI, dia 8, eu estou iniciando um encontro gratuito, vai ser às 20 horas, não vai ser em formato de live, tá? Vai ser em plataforma fechada, então precisa fazer inscrição. É um encontro ao vivo, em plataforma fechada, gratuito, onde você vai aprender sobre HQI, os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, já aprender a técnica para já sair do encontro praticando. Vamos discutir bastante o raciocínio, que tipo de trauma está linkado com cada realidade que você deseja trabalhar, uma doença, quais são os padrões que estão relacionados com isso, né? E você já vai ter material para já sair praticando desse encontro. Então, quem quiser fazer inscrição comigo, eu estou deixando o link todos os dias nos stories, tá? Então, fica o convite para vocês. Pessoal, gratidão. Leandro, aquele abraço. Vou compartilhar com você, tá? Para ficar salvo. E até mais. Até sábado. Tchau. Ramon, até amanhã. Tchau.